Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um ICMcast, o podcast que fala sobre saúde, esporte e alto rendimento. E hoje estamos com um convidado especial aqui para poder falar sobre futebol do iniciante ao alto rendimento. Fala pessoal, estamos aqui com o Robson Silva. Vou apresentar ele aqui, seja muito bem-vindo, Robson. Seja bem-vindo. Robson é graduado em Educação Física, tem pós-graduação em Fisiologia do Exercício, licença C da CBF, é dono da RS Sport e treinador do Audax Sub-14 e Sub-10. Seja bem-vindo, Robson, amigo de longa data. Valeu, galera, muito obrigado, boa tarde, pessoal. Estou muito alegre, com o convite, agradecido. Dois grandes amigos aí que a gente fez nessa carreira profissional. Então, para mim vai ser uma honra estar com vocês aqui nesse período da tarde para poder compartilhar um pouco da nossa experiência. A honra é nossa. A honra é nossa. Pessoal, a ideia desse podcast é a gente trazer a experiência do professor, treinador, a vivência dele com o futebol e apresentar algumas coisas que a gente não vê na televisão, algumas coisas que está por detrás dos bastidores, né? E nada melhor que um profissional que está aí completamente inteirado com a área do futebol para poder esclarecer. E pessoal, lembrando, nós iremos falar também não só da parte técnica, mas vamos falar também sobre a parte da preparação e principalmente a experiência dele com o futebol desde o início, a criação da empresa, como que ele chegou no auge da carreira a trabalhar em clubes profissionais, treinar crianças, jovens e adolescentes, pensando lá no alto rendimento e até para levar eles lá para o exterior. Então é isso, a gente vai falar isso e muito mais aqui nesse podcast, essa é a ideia. E a gente queria entender um pouquinho, professor. Pessoal, seguindo o padrão aqui dos nossos podcasts, a gente faz as perguntas para o convidado, aí ele vai falar a experiência dele, a gente faz um pequeno debate aqui, esclarece para vocês. Claro que em cima com certeza vai ter dúvidas que muitos de vocês provavelmente têm, né? Sobre o futebol, sobre o treinamento, sobre o alto rendimento, sobre como que faz, qual que é o processo para esse jogador ir lá para fora. Então isso a gente vai esclarecer aqui. E a primeira pergunta, professor, como que surgiu a ideia de criar uma empresa que leva jogadores de futebol de base para a Europa? Como que surgiu essa ideia? Como que isso veio na cabeça, assim, esse passo gigante, né? Que é levar pessoas lá para fora, né? Criar a empresa para levar profissionais lá para fora. Bom, é bem legal, né? Porque assim, tudo na vida, às vezes a gente tem que aproveitar as oportunidades que a gente vai vivendo, né? Então, assim, eu trabalhei no Clube Paineiras por 10 anos como professor de futsal e antes disso eu tive minha experiência como um atleta, né, de base. Não cheguei a profissionalizar, mas tive minha vida como uma experiência de vida como atleta de base. E entrei no Clube Paineiras e encontrei uma realidade diferente do que eu estava acostumado dentro do esporte, né? Na categoria de base eu conheci o esporte de alto rendimento. Quando eu entrei no Clube Paineiras, eu passei a conhecer o esporte social, né, de uma forma social. E a gente entende, aí a gente conhece que tem 3 níveis, né, o esporte. Tem o nível escolar, o nível social e o nível alto rendimento, que é o ápice, né, que vocês que trabalham com treinamento entendem bem, sabem bem disso, né, que é o último nível de um atleta, né. E lá no Paineiras eu encontrei um nível intermediário. Então eu encontrei meninos ali apaixonados pelo futebol, futsal, né, só que ainda não tinham nível para estar no alto rendimento. E eu vi o quanto eles amavam e gostavam disso. Então, assim, quando eu cheguei lá, inclusive os times de futsal, eles eram praticamente saco de pancada dos campeonatos que eles participavam, né? E eu ficava muito incomodado com isso, porque já era até algo normal para eles entrar só para participar, competir, legal, tudo bem. Então, assim, eu acho que é muito importante essa experiência de você competir, mas perder sempre não é legal. Perder faz parte, mas sempre não é legal. Então, isso me incomodava porque eu vim do alto rendimento. O alto rendimento é ganhar, é buscar sempre o seu melhor, competir. Né? Você tem que estar sempre no seu ápice, né? Sim. Então, isso me incomodava, perder me incomodava. Mas foi legal porque eu tive que moldar o meu entendimento do esporte, porque aí eu tive que entender essa importância que hoje é uma das coisas que eu mais valorizo, que é formar o cidadão, entendeu? Mas sem perder aquela minha questão que foi de querer ganhar sempre, entendeu? Então hoje eu trabalho com essas 2 linhas, formar o cidadão e querer ganhar, né? Continuar querendo ganhar. E aí eu falei, poxa, os meninos aqui amam futebol, eles gostam de competir, mas eles não têm nível ainda para estar no alto rendimento. O que eu posso fazer por eles para poder ajudar eles? Então eu comecei a ir atrás fui conversando com outras pessoas, alguns amigos, e vi que existia a possibilidade deles, através da qualidade técnica deles, do desempenho deles, deles tentarem bolsa de estudos fora do país, Estados Unidos e Canadá. E aí consegui fazer através do futebol. Através do futebol. Legal. Entendeu? Porque assim, para você conseguir
uma bolsa de estudo, seja ela integral ou parcial, nos Estados Unidos ou Canadá, são 3 pilares importantes. Um é a questão do desempenho, então você precisa ter um nível legal, um nível técnico, tático legal. Outra é a questão do inglês, então você precisa ter uma base do inglês. E a outra é a questão financeira também, então você precisa ter um budget legal para você conseguir arcar com as despesas residuais, que você pode pegar tanto uma bolsa de 100%, mas aí você tem que pagar a passagem, tem que pagar uma coisa ou outra ali, como você pode pegar uma bolsa de 50% e aí uma high school lá ficar 5 a 10 mil dólares por ano, então precisa ter essa condição, né? Então tem um custo que não é baixo também, é um custo alto. Não é acessível para todo mundo, mas é possível. Também não é impossível para um menino de baixa renda. Então, mediante a isso, eu falei, poxa, de que forma eu posso ajudar? Porque provavelmente profissionais, eles precisam estar num outro ambiente para eles conseguirem alcançar esse objetivo, que não era o caso deles. Estudam em escolas integrais, então assim, tem uma rotina muito puxada. Eles não tinham essa ambição de ser jogador profissional? Olha, até os 11, 12 anos, os meninos nutrem um pouquinho mais, com um pouquinho mais de esperança esse sonho. Então eu percebo isso, que até os 11, 12 anos, isso fica muito forte. Mas quando eles iniciam já pensando nisso. Já pensando nisso. Muitos começam pensando nisso. Vai lá num jogo de futebol com o pai e aí vê aquela atmosfera, aquele negócio legal, bacana, gostoso. E eles querem isso. Então eles começam ali com 6, 7, 8 anos por causa disso. Já ia aproveitar esse gancho já, pessoal, muitos pai e mãe que vai ouvir esse podcast, a questão da idade, né? A idade que assim que é o ideal assim para poder iniciar. Exato. 5, 6 anos, aproximadamente. Exato. Tem uns times legais aí. Que é importante eles já estarem, e tem até a questão do aonde começar, futebol e futsal. Muitos pais têm essa dúvida. Sim. Então assim, a gente recomenda o futsal porque o futsal ele é um espaço reduzido e você tem mais contato com a bola, você faz mais ações com a bola, sem a bola. O campo, se você já colocar uma criança de 6 anos num campo, nas dimensões oficiais de um campo, ele vai pegar na bola talvez 1 vez, 2 vezes durante um jogo. Num espaço do futsal, ele vai tocar mais vezes na bola. Porém, não precisa necessariamente ser um futsal, pode ser num society que o espaço é reduzido. Sim. Você precisa colocar a criança num espaço reduzido para ela ter mais contato com a bola. É a vivência motora que ela vai adquirindo ali no esporte. Né? Exato. E professor, essa parte da questão, eu acho que é uma parte que é muito difícil, um obstáculo para vocês é trabalhar em cima dessa questão que eu acho que para todos que iniciam, né, visando alto rendimento, visando ir para fora, por questões de frustrações, né? Sim. Essa criança, normalmente, se ela começou com 5, 6 anos, ela só vai, qual idade que ela vai poder pensar em ir lá para fora quando estiver no sub-20? Então, daqui 17, a pouco a gente 20. vai... Essas viagens eu considero muito importante para amadurecimento, para a experiência deles, que vai agregar na hora que eles forem seguir a carreira profissional deles, se eles seguirem dessa forma. Então, assim, daqui a pouco a gente vai entrar em outros assuntos em relação às viagens, mas, por exemplo, amanhã tem uma reunião que é para a gente tratar de uma viagem para Miami, para jogar um torneio lá. Isso é para eles terem experiência de competição fora, de ter aquela coisa de dinâmica, de em 4 dias ter jogo todos os dias, talvez 2 jogos por dia. Então isso vai estimulando eles. Não é que isso vai ser importante para eles poderem ser jogadores, mas isso vai estimulando e vai trazendo experiência. E vai contribuindo na formação, não que vai ser determinante para... Mas no dia a dia, assim, isso tem que ser trabalhado de forma muito forte na mente deles, né? Exato. Então, assim, é até uma forma de merecimento que eu coloco lá para eles. Tipo assim, legal. Eles sabem que eles precisam ser convocados para participar dessa competição. Então, nós temos competições ao longo do ano que, por exemplo, nós temos agora essa de Miami, tem a de julho na Suécia e na Finlândia. No final do ano tem o campeonato lá em Florianópolis. Então eles já sabem que assim, não é aberto para todo mundo, é convocação. Sim. Então eles têm que fazer por merecer no treinamento. E isso a gente vai conseguindo tirar outras coisas deles, como por exemplo, comprometimento com horário, comprometimento com os professores, com os exercícios. Com o próprio treinamento também, né? A parte técnica também, né? É o que queira ou não, como todo treinamento de uma forma geral acaba sendo desgastante, que é uma rotina muito cansativa ali, treinamento principalmente para eles. A parte aeróbica, tanto a parte de força para eles. Exato. Então assim, tipo, por exemplo, você fala, mas professor, essas viagens têm custo, então assim, elas... e para um menino que é de uma baixa renda, isso você traz ali para o campeonato que a gente está disputando, que nós estamos participando, por exemplo, o Campeonato Paulista, que tem jogos todos os finais de semana. Então se o menino não se dedicar, ele não vai ser convocado para o jogo. No grupo nós temos mais ou menos de 25 a 30 meninos, vai para o jogo 18 meninos. Então assim, se ele não se dedicar no treinamento, se ele não tiver um bom comportamento, bom desempenho, ele não vai ser convocado. E se isso for sendo
for virando recorrente, ele pode ser até liberado, dispensado do time. Então isso é importante porque assim, você já vai criando ali algumas questões que tá mais na questão pessoal, que a gente vai formando eles, porque muitos ali talvez não consiga chegar a ser profissionais, mas pelo menos vão ser depois profissionais em outras áreas e eles vão ter que ter essas responsabilidades também. Essa questão que os esportes vão trazendo para as pessoas é muito legal, né? Porque essa questão de disciplina, horário, comprometimento, a pessoa precisa se dedicar ali, né? Uma coisa que ela vai ter em qualquer outro lugar, né? No trabalho, ali no dia a dia. Então essas coisas a criança ir adquirindo a longo prazo com certeza vai ter um benefício para ela, né? É por isso que eu falo muito que hoje a minha linha de trabalho, filosofia é essa, formar o cidadão, formar o atleta e o cidadão paralelamente, entendeu? Sim, bacana. Legal. Professor, uma outra pergunta aqui muito legal. Quais são os principais benefícios e desafios de se participar de campeonatos europeus para os jovens e atletas brasileiros? Olha, é até legal que coincide com o que nós estávamos falando agora, porque assim, tem muitos meninos, né? Eu tenho diferentes públicos, né? Tem todas as classes sociais, então assim, eles ficam longe dos pais. Talvez seja uma das coisas mais difíceis, mais desafiantes para eles, entendeu? Principalmente quem está fazendo a primeira, segunda viagem. Para quem já está na terceira e quarta, passou pela primeira, já fica mais fácil, mais tranquilo. Já se adaptou. Exato, mas o grande desafio mesmo é essa distância dos pais, entendeu? Essa viagem agora que nós iremos fazer em maio para Miami, ela é mais curtinha, então é mais tranquilo. Porque até por isso que a gente leva até meninos até mais novos. Vamos abrir para os meninos de 9, 10, 11, 12. Já a viagem para a Europa, que é da Finlândia e Suécia, que a gente participa de 2 torneios, um na sequência do outro, aí já são 2 semanas fora, é numa região do mundo, nas Escandinávias, onde você está muito longe, não tem um voo direto, o pai não consegue pegar um voo aqui e ir direto para lá, ele precisa fazer uma escala na Europa, então é uma viagem que vai levar aí mais ou menos 20 a 25 horas, talvez leve um dia aí de viagem. E, professor, é uma responsabilidade muito grande, porque, queira ou não, você como preparador, professor e toda a equipe ali são responsáveis por toda essa equipe ali de crianças, né, jovens, né, adolescentes. É um cuidado, uma cautela, tem um termo que tem que assinar, como que funciona? É bem assim, é uma grande responsabilidade e eu ainda me sinto mais responsável ainda. Ontem mesmo nós fizemos uma reunião, porque eu vou divulgando, convocando os atletas, passando para os pais as informações, pacote, tudo. E aí depois nós fazemos uma reunião, às vezes online, às vezes presencial, mas onde foi nossa reunião online? Porque os pais ficam com dúvida, alguns já conhecem, outros não. Então eles precisam saber. E aí a primeira coisa que eu falo... A reunião foi com os pais. Com os pais. Uma reunião online, e aí participa os principais ali da comissão técnica, a agência que faz essa viagem para nós e os pais. Entendi. Então já tira todas essas dúvidas. Sim. E aí o que acontece? A primeira coisa que eu falo para os pais: vocês estão deixando o bem mais precioso da vida de vocês nas minhas mãos. Então, assim, eu tenho um entendimento dessa responsabilidade e aí eu explico para eles como é que é a minha conduta com eles. E até falo com eles, eu conto com vocês na questão do segmento das regras, que eu tenho um manual de conduta, eu tenho um cronograma diário, horário que o menino tem que acordar, tomar café, que ele tem que almoçar, que ele tem que dormir. Tudo controlado, os mínimos detalhes. Ele está vivenciando como se ele estivesse numa categoria de base. Exatamente. Essa é a ideia. Falar, você está como se você tivesse um evento grande. A abertura, para vocês terem uma noção desse evento lá em Gotemburgo, na Suécia, ela é comparada com a abertura das Olimpíadas. São 60 mil pessoas no estádio, é uma loucura. Então, assim, a gente quer realmente, como eu tenho essa base, tenho essa formação nas categorias de base, eu quero trazer exatamente isso, essa vivência de um atleta de base, de alto rendimento, entendeu? Sem perder o lado também formativo, né, de cuidado da questão da responsabilidade que eles vão desenvolver, amadurecimento, independência, porque tem muitos meninos que dependem do pai para preparar o café da manhã, para preparar a roupinha, a bolsinha para ir pro futebol. Eles mesmos precisam eles preparar. Estar sozinhos, né? Entre aspas, né? Eles vão ter que se virar. Tem meninos que perdem o horário e aí a gente deixa fora do jogo, entendeu? Então, assim, aí eles às vezes testam ali o professor para ver se vai dar ali vai fugir ali do cronograma que a gente combinou. E aí a gente vai lá e segue a regra certinho. E aí por isso que eu falo, eu conto com vocês, pais, porque assim, pode ser que eu tire fora do jogo, ele vai ligar reclamando e você tem que falar, não, se o professor tá falando que é assim, vai ser assim. Entendeu? Legal. Deixa tudo muito bem claro para não ter isso não ser uma surpresa pro pai, pra mãe, até mesmo para pro próprio participante ali, o jogador, no caso, a criança. Porque né? assim, eu ouvi uma vez uma expressão de uma das coordenadoras minha, que ela falou assim: disciplina é liberdade.
Então, quando você tem disciplina, você tem liberdade. Sim. Entendeu? Se você segue tudo certinho, bonitinho, você é uma pessoa livre, entendeu? Porque você não vai ter problemas, dificilmente você vai ter problemas. E tudo que eu menos quero é do outro lado do mundo ter problemas, entendeu? Qualquer tipo de problema. Então, por isso que eu faço o cronograma, tudo certinho, direitinho, manual de conduta, dentro do que a gente já foi vivenciando de experiência, eu vou colocando lá, para eles não fugirem daquelas regrinhas, para a gente ter uma boa convivência. Se você soltar muito, fica bagunça. Né? Professor, já dentro ainda desse contexto aqui, dessa pergunta, já aconteceu algum problema, assim, em algum momento, assim, fugiu do controle, alguma situação que você não esperava? Olha, teve algum contratempo? Não, assim, alguma coisa de tão grave ainda não aconteceu. Felizmente, graças a Deus, ainda não aconteceu. Eu já fiz campeonato na Disney, já Copa Floripa, que é em Florianópolis, nós já fizemos 4. Esse da Europa já fizemos 2, entendeu? Então, felizmente, assim que eu me recorde, nunca aconteceu. Entendeu? O que menos aconteceu? Mal, né? Menos mal. Não, o máximo que aconteceu, que foi até engraçado, que depois a gente, né? Mas o ano passado, nesse campeonato lá da Europa, em Helsinki, na primeira semana ainda, a gente ainda tinha mais outra semana. Os meninos, assim, eles pensam que o campeonato vai ser tranquilo, aquela coisa. Não, primeiro dia daqui a pouco a gente fala um pouco da parte física, mas o estilo europeu, o estilo de jogo europeu é muita intensidade, é muito parte completamente física, diferente, né? E aí eu tinha metade do meu time já tava todo quebrado, meu time, mas o time já tava todo quebrado. Dor aqui, dor ali, e aí tipo, já dorme cansado, e aí tipo, teve alguns que não conseguiram acordar. Aí não conseguiu acordar, eu peguei o grupo que tava acordado pronto e fui pro jogo. Aí Nossa, o professor, pelo amor de Deus, me espera. Eu falei, não, tem professor aí no hotel, depois o professor pega vocês e leva. E aí o que aconteceu? Eles ficaram no hotel, perderam o bonde com a galerinha, né, com a turma, que é legal você ir, que faz parte da viagem. E chegou lá, ficaram na reserva, ficaram no banco. Então, você vai criando essa disciplina também, né? Exato, aí vê se nunca mais vão acordar atrasado. Aí vê se no outro dia acorda atrasado. Nem como é que... Tem menino, é engraçado, tem menino que assim... falta 1 minuto, o menino desce sem lavar o rosto, sem escovar o dente, mas ele quer. Tá lá. Não, eu tô aqui no horário, professor, entendeu? Então tem umas histórias bem engraçadas, mas. Que a grande maioria já entra na rotina, né? Já entra na rotina. Exatamente. Pra seguir, segue ali de forma rigorosa, tudo certinho, já pra não ser cobrado, né? O segredo é não ter um quarto de meninos que não tem muito compromisso com o horário. Tem que ter pelo menos um no quarto, que o quarto são com 3, 4. Pelo menos um no quarto tem que ser responsável, que aí ele põe o celular para despertar. Mas vocês organizam isso aí? Normalmente a gente organiza de uma maneira diferente, a gente deixa os quartos por afinidade. Poxa, meu amiguinho, a gente deixa. Só que aí todo mundo às vezes é irresponsável por horário. Mas tem uma comissão técnica grande que vai com você nessas viagens. Tem, o ano passado nós batemos nosso recorde aí, foram 60 crianças. E aí eu levei 6 professores. Sim, 1 para cada 10 mais ou menos. 1 para cada 10, exato. 1 para cada 10, nós estávamos com 4 categorias, a gente sempre conseguia ali deixar pelo menos 1, 2 professores com cada categoria. E todos eles são técnicos ou cada um é responsável por uma parte? Tipo, um é preparação física, o outro é fisioterapeuta? Como que você segmenta? Nós estamos cada vez mais crescendo e estruturando essa questão, entendeu? Porque na primeira vez, para a Europa, que é o campeonato, o nosso ápice, na primeira vez nós fomos com uma categoria, fomos com 2 professores. Os 2 eram técnicos, eu e mais um professor. Já o ano passado, tinha eu e o Kaique, que somos que... agora o Kaique está me ajudando aí, está sendo mais o meu braço direito nessa questão organizacional. Então o Kaique é técnico com uma experiência absurda, eu também já tenho um certo período aí como técnico. Então nós 2 ficamos se dividindo entre técnicos dessas 4 categorias. E aí nós levamos entre professores e pessoas com experiência em logística, comunicação em inglês também, que é importante, entendeu? E já para esse ano nós vamos tentar implementar, já colocar uma fisioterapeuta também no grupo. Legal. Porque a gente está crescendo cada vez mais, então necessita. Porque a agência que leva, nossa equipe, eles levam uma fisioterapeuta. Só que cada vez mais a gente quer ter um só para nós. Então, fisioterapeuta, só queremos ter um para nós. Fotógrafo também, que tem lá o do evento, que os meninos vão contratando, a gente vai querer ter um só para nós. Cinegrafista, só um para nós. E tem a questão também de dar confiança no profissional, né? Porque se você pega um profissional de uma equipe que você não conhece, sei lá, o cara vai, ele faz o trabalho, às vezes até é um trabalho bom, mas não é a mesma coisa você ter um profissional da sua equipe, né? Você fala, não, eu quero ter o fisioterapeuta da minha equipe que vai entender as necessidades da minha equipe, exatamente, dos meninos. Não, isso aí pra mim até comentei ontem com os pais na reunião, que é fundamental, porque assim, eu faço questão,
Porque realmente tem muitas equipes que fazem essa viagem. Só que nós realmente, de verdade, não é só para poder vender, a gente quer fazer algo diferente. Nós tentamos fazer algo diferente. Inclusive, os professores que eu trago, às vezes ele não precisa ser o melhor técnico do mundo. Mas ele precisa ser o professor que entende a nossa filosofia de cuidado com a saúde, com a segurança da criança em primeiro lugar. Eu não preciso ter o técnico com currículo que já ganhou todos os títulos. Eu preciso ter um técnico, um professor que saiba administrar assim, o time dentro de campo, mas que o mais importante é que ele saiba cuidar das crianças fora de campo. Que a minha prioridade é o cuidado com as crianças e não necessariamente voltar com o título. Isso aí é consequência. Não, mas é muito legal também a gente ver que como que é impressionante o esporte, né? Não só futebol, mas de diversas outras modalidades. A gente está falando aqui de futebol, de alto rendimento, de viagens, de ir para a Europa, mas ao mesmo tempo o professor citou uma coisa muito legal aqui, que é a questão da inclusão, né? Que você trabalha com grupos diferentes, né? Sim. Grupos que estão em um extremo, que é pensar ali, né, em uma classe social, e em um outro extremo, em outra classe social. E essa parte de inclusão, isso você desde o início você pensou nessa parte de trabalhar com esse público, ou foi no meio do caminho, ou você já tinha essa ideia já desde o começo de trabalhar com os dois? Essa questão aí é muito importante, porque é um dos nossos carro-chefe também do projeto, que é essa questão da inclusão. Sempre ardeu muito no meu coração trabalhar com crianças, né, de baixa renda. Mas a gente sabe que a gente precisa de recurso para fazer as coisas acontecerem, porque campo tem custo, professores têm custo, viagens têm custo, tudo tem custo, né? Então, quanto melhor você vai ficando, mais o custo vai subindo, né? Porque exato. Quanto você precisa de um profissional melhor, o custo vai ser um pouquinho mais alto, né? Então assim, isso vai gerando uma tudo tem um custo. A gente pode, sim, desenvolver, né? E aí o que acontece? Dentro do nosso projeto, essa questão da inclusão, ela é um dos nossos pontos fortes. Então, por exemplo, essa viagem, o ano passado que nós fizemos para a Europa, nós conseguimos levar 2 meninos, né, de baixa renda, sem custo nenhum, sem pagar nada. E, foi um sucesso, os pais amaram, porque é uma troca de experiência. Porque o menino que hoje ele tem uma condição melhor, ele pode proporcionar e ajudar, seja com tempo, com atenção, e até mesmo ali com uma chuteira, que nem a gente faz esses tipos de doações lá no projeto, com várias coisas, ele pode contribuir. E esse menino, que hoje, né, o estado dele ainda não é tão favorável, ele pode contribuir com outros tipos de coisas, como a experiência, como a humildade dele, entendeu? Como a garra dele para conseguir conquistar os sonhos, o objetivo dele, mesmo que seja algo simples, entendeu? Então é uma troca, é um intercâmbio assim que tem sido um sucesso. Assim, uma coisa muito legal que o professor colocou, que é não trabalhar só com o esporte, né? Mas é trabalhar com o lado de você desenvolver o lado humano da pessoa, né? Exato. Que eu acho que isso é uma coisa que está muito envolvida ali dentro do... Que seja o treinamento de força, a musculação, dentro do ambiente da academia, mas eu acho que em todas as outras modalidades, o esporte em geral, né? Sim. É muito legal essa questão de você trabalhar o lado... Desenvolver o lado humano da pessoa, né? Não, exato, porque, por exemplo, tem essa questão sim da parte física, porque você ofertando para o menino um treinamento, que seja uma vez por semana, você já está desenvolvendo habilidades físicas, habilidades motoras, está desenvolvendo a capacidade física dele. Então, assim, você já está preparando alguém para lá no futuro não ser uma pessoa sedentária, que vai criar aptidão, não necessariamente só pelo esporte, mas por atividades físicas. Sim. Então, aqui já é um ponto que é importante você trabalhar independente da classe social. A questão pessoal também, desenvolvimento pessoal, tanto é que eu estou fazendo também, eu faço um curso de life skills, né, que fala sobre as life skills, para desenvolver essas habilidades de comunicação, de relação, entendeu? Tem muita coisa para gente desenvolver. Às vezes é coisa que você não vai aprender na escola, né? Não aprende. Não aprende. Mais o sistema educacional que é bem precário, né? Exato. Então, essas coisas a gente vai aprendendo muito no esporte, né? Assim, a gente é prova disso, né? Porque o esporte, gerou assim um aprendizado absurdo na gente, né? A questão de disciplina, de você tem um objetivo, eu preciso correr atrás desse objetivo, o que eu posso fazer para chegar até ali, né? Eu preciso treinar tanto assim todos os dias, me alimentar bem, você ir evoluindo assim essa questão e aí você tem transferência para outras coisas também, né? Exato. O que eu preciso fazer para passar em tal faculdade? É a mesma coisa, eu preciso ter disciplina, estudar tantas horas por dia até eu conseguir passar naquela prova e entrar na faculdade. É isso mesmo, é um discurso que eu adoto desde quando eu comecei lá atrás no Paineiras, que eu sempre falei para meus meninos.
Seja, eles vão ser... Hoje eles fazem parte de um grupo, eles têm que saber se relacionar com as diversidades. Eles futuramente eles vão ter que ter tudo isso aí que você falou, questão de disciplina, questão de buscar e lutar pelos objetivos dele, porque eu falo para eles, quando vocês forem fazer lá o vestibular para a faculdade, o pai de vocês não vai ir lá para fazer a prova para vocês que vão ter que fazer, e vocês vão ter que se preparar para isso. Sim. Quando vocês forem buscar um emprego, um trabalho, o pai de vocês não vai fazer a entrevista, vocês que vão fazer, então vocês vão ter que estar preparados. E quando vocês forem formar a família de vocês que vão ser o líder da família de vocês. Então, por isso que eu entendo essa importância e essa minha importância que eu tenho na vida deles. Porque às vezes com uma frase que você para o treino e fala uma frase ali, passa um ensinamento para eles, você pode mudar a vida de uma criança. Sim. Entendeu? Para ele ser um bom pai de família, um bom profissional e um bom... Isso é uma coisa que ela nunca vai esquecer, né? Exato, exatamente. Professor, em cima dessa pergunta, né, que a pergunta foi que os benefícios, a gente se aprofundou bem aqui, pessoal, justamente para deixar bem claro, né, a questão dos benefícios e a questão deles participarem e os desafios, né? Acho que o benefício é a questão da imagem, né? Sim. A imagem desse jogador, pensando no futuro, na carreira dele, na atuação dele mesmo, né? E a questão das dificuldades, essa questão a questão social, né? Eu acho que isso aí dificulta um pouquinho, né? Da questão social. A questão social, pensando nesse deslocamento para eles irem lá para fora e tudo mais, que não são todos que têm a oportunidade de ir para lá. Exato. Acho que esse pode ser um dos maiores desafios, né? Exato, mas eu agradeço muito a Deus todos os dias, porque dentro desse grupo que eu conheci no início da RS e até hoje, eu creio que Deus colocou anjos nas nossas vidas para viabilizar outras coisas que a gente já pensava. Que eu já pensava, como eu falei para vocês, já ardia no coração de poder contribuir com meninos, né, de baixa renda. E aí é como se Deus colocasse pessoas no meu caminho para conseguir viabilizar isso. Ajudar essas crianças. Ano passado na Europa nós conseguimos levar 2. Já na Copa Floripa, dos 100 meninos que nós levamos, a gente levou mais ou menos de 20 a 30 meninos para viver essa experiência em Florianópolis. Olha só. Então tá cada vez mais crescendo. Agora já teve pai que falou, Robson, a gente quer levar X meninos. E eles fazem as coisas acontecerem. Legal. Professor, eu acho que é uma pergunta muito legal aqui. A gente, curiosidade também minha, né? Que eu acredito que pode ser que seja de muitos. Essa relação entre esses que é de um espectro e essas crianças que é de um espectro e outras que são de outro espectro. Pensando aqui no convívio entre crianças que é mais lá de baixa renda e de crianças que é de mais alta renda ou de uma classe mais alta. Como que é difícil lidar com essa questão? Existe ali entre eles uma certa diversidade ou isso aí já é orientado? Como que funciona essa questão? Olha, a sua experiência, porque, assim, nessa faixa etária, essa diferença ela não existe. Não existe. Não existe, porque assim, talvez a diferença fique ali do portão do campo para fora. Um talvez vá embora de ônibus, outro de carro. Ponto. Mas isso não torna ninguém melhor que ninguém. Dentro de campo, é todo mundo igual, sim, entendeu? Tá todo mundo ali por um mesmo objetivo. A camisa, o símbolo, o escudo é o mesmo. Então tá todo mundo defendendo o mesmo escudo. Dali de dentro pro campo, tá todo mundo igual, entendeu? Independente se uma chuteira é diferente que a outra, mas tá todo mundo calçado com chuteira, com caneleira, tá todo mundo bem vestido. E mais uma vez, graças a Deus, eu tenho pais que, tipo assim, no final do ano passado, nós conseguimos doar lá um kit com 2 chuteiras, um par de chuteira de society, de futsal, mochila, um material bem legal para mais ou menos 10 crianças, entendeu? Então, assim, tipo, dentro de campo essa diferença não existe. Não existe. Dentro de campo, ainda bem, né? É só um contribuindo com o outro, fica uma amizade, uma relação bem legal. É mais por curiosidade mesmo, mas não deve existir, né? Já que o esporte ele é inclusão, né? Mas é só por curiosidade essa mesmo. Troca de experiência que é legal. É muito legal, é muito bacana, porque assim... eles vivem mundos ali que tipo são diferentes e às vezes um vê lá o mundo do outro, fica interessado, o outro fica interessado e tipo assim, eles vão trocando essa experiência e assim, é algo mágico, não dá nem para explicar, é só você colocando na prática e lógico, precisa ser bem guiado tudo isso, entendeu? Pra gente cortar qualquer tipo de repente de alguma coisa assim que venha a surgir, que possa vir a surgir negativo. Então assim, precisa ser bem guiado, mas dificilmente acontece algum tipo de coisa assim que seja desagradável em relação a isso. Legal. Muito pelo contrário, é muito positivo. Menos mal, isso não pode existir, né? A gente sabe que o esporte é para poder já trabalhar em cima da inclusão. Outra pergunta, professor, aqui, o processo de seleção desses jogadores que viajam para fora, como que funciona?
Então, como eu falei, né? Por nível de desempenho, entendeu? Então, por Você exemplo... já tem a sua equipe lá que treina com você sempre. Exato. Eu tenho minhas turmas que treinam aqui em São Paulo de terça e quinta e lá no interior de sábado. E aí, os meninos que eu vejo que estão com um nível competitivo legal, que dá para ir lá e competir, que vai aproveitar a experiência, aí nós fazemos esse convite para os pais. Aí os pais analisam de acordo com a disponibilidade dos meninos, questão de férias, aulas de escola, viagens em família, e o pai analisa, vê tudo direitinho. Então, dentro do nosso projeto da RS é dessa forma. Fora do projeto, que é onde a gente leva outros meninos, que aí os pais nos ajudam, a RS também ajuda, tem uma ajuda geral de todo mundo, a gente normalmente convida meninos que estejam com um bom desempenho, mas que tenham um bom comportamento, que tenham comprometimento. Sim, então, meninos que vão lá para agregar, entendeu? Que vão para ajudar, a gente vai convidar. Não adianta ele ser craque, mas ter um comportamento ruim. Não, nós não levamos não. Aí tem meninos que até de perder essa oportunidade, a gente nem fala para eles, mas que assim, seria um potencial para a gente poder estar convidando, para poder estar levando, fazendo parte do projeto, a gente não leva. Sim. Então a gente só leva meninos que consegue reunir esses 3 pilares aí, a questão do desempenho, comportamento e comprometimento. Legal. E isso parte também vem dos pais também, deles, entendeu? De repente, porque o menino é muito dependente do pai, né? Então, para levar para um treino, para fazer as coisas. Então, o pai também precisa estar comprometido. E, por exemplo, a pessoa está assistindo esse podcast aqui agora. Ela fala, gostei do projeto do Robson, eu quero que meu filho comece a jogar com ele lá e de repente vá fazer essa viagem na Europa. Qual que é o caminho? Olha, normalmente o que a gente faz? A gente indica lá para ir para uma das nossas turmas, entendeu? Para poder, até para a gente poder conhecer o perfil, porque é um grupo que a gente tenta, como é que eu posso dizer? Tenta selar ao máximo ali, deixar bem, né, fechadinho. Então, assim, tanto é que hoje na nossa turma não entra, eu quero fazer escolinha de futebol. Ou é convidado por nós, ou é indicado por um dos meninos que já estão lá dentro. Sim. Porque é uma turma fechada, entendeu? Sim. Então, se alguém procurar, a gente vai dar oportunidade ali para conhecer o perfil do menino, o perfil da família, para ver se está de acordo com o perfil que a gente trabalha hoje já, entendeu? Sim. Porque a gente zela muito pela questão de comportamento, entendeu? Então, não adianta você chegar uma criança que ainda não foi preparada para estar em grupo, para saber lidar com outras pessoas. Então a gente tenta dessa forma manter um padrão bem legal. Tá certo. Precisa selecionar a criançada que está ali para poder também dar o exemplo, né? Exato. Porque a gente precisa conhecer, né? Por exemplo, vai fazer uma viagem dessa para fora, chega lá, o menino tem um perfil diferente do que a gente está acostumado e o que nós já desenvolvemos, porque hoje tudo isso que a gente está falando aqui eu já venho desenvolvendo dia após dia, treinamento, conversa, ensinamento, questão de comportamento. Então, é um processo, né? É um processo. Eu já olho pro menino e já sabe o que eu quero. Processo, então assim, não foi por acaso. Os meninos não vão lá e, poxa, tem um comportamento legal por acaso. Tem todo um processo por trás. É um trabalho em equipe, pai, atleta e comissão técnica. Sim. Professor, aqui entre o futebol aqui do Brasil e o futebol do exterior, com relação à questão da parte de preparação e a questão de aspecto técnico e cultural, você enxerga que tem uma diferença muito grande? Tem. Eu não conhecia, né, essa competição lá fora, mas já nas viagens que eu fiz para os Estados Unidos, eu já percebi algumas diferenças, né? Então, eu vejo que assim, por nós sermos o país do futebol, a gente trata o futebol um pouco mais assim, um pouco mais largado, vamos falar o português claro, entendeu? Achando que vai resolver tudo na hora que... ali daqui a pouco ele pega na questão da individualidade, aquele menino é bom, ele vai lá e resolve, entendeu? Os meninos também, por terem um nível técnico um pouco melhor, eles acabam achando que a parte coletiva não é importante, entendeu? Que ele vai resolver, que ele tem que pegar a bola, que a forma que ele está fazendo é a certa, entendeu? E aí, a primeira vez que a gente foi lá jogar um campeonato na Disney, poxa, a gente pegou o time americano lá dos meninos pequenininhos de 9, 10 anos, que a parte coletiva deles era um absurdo. Os meninos assim tocavam a bola, tinha uma interação, conexão entre eles absurda. E aí eles sufocavam a questão individual. E o futebol brasileiro parou no tempo por causa disso, porque dependeu muito tempo da questão individual, do conhecimento empírico, deixou de lado a parte coletiva e a parte científica.
Sim. E aí hoje tá sofrendo e a gente vê isso no profissional. Isso que eu ia comentar. A gente vê isso na última Copa, a gente conseguiu perceber isso daí também. E em muitos jogos, acho que nos principais clubes, a gente vê muito isso daí, na questão de sempre ter um ou dois que se destaque e o resto do time. Exato. Tem muito disso, não tem no profissional? Tem. E assim, eu peguei agora lá na Europa no ano passado, nós jogamos tudo bem, que era um time de base lá. Mas, poxa, os meninos maturados, fisicamente muito bem, mas os meus meninos também são maturados. Mas assim, aí você vai fazer um trabalho físico, poxa, não precisa, não quer. Aí eu falo, tá bom, tá bom. Cara, eu vejo assim, tem muito no esporte, eu tô de fora da área do esporte, mas você acaba escutando muita coisa. Você vê que às vezes o cara que tá lá dentro, que é preparador físico de um clube, ele não é um cara tão bom, mas é que é amigo de não sei quem. Sim. E tá ali, só que aí você vai ver, putz, o cara não tá alinhado com a ciência, que tá evoluindo a cada ano que passa, a ciência dá um salto absurdo no esporte. E a gente tá sempre lendo estudo, pesquisando artigo, você acaba se desenvolvendo ali na área, mas aí você vê um cara que tá lá em ascensão, o cara não sabe nada. E aí ele tem a oportunidade de entrar em um lugar que tem uma estrutura boa. Então se você boa. pega um cara fera e põe numa estrutura boa, seu time vai voar. Sim. Só que se você pega um cara conhecimento mediano, põe numa estrutura boa, vai ser médio. Entendeu? Sim. Então, isso tem muito no futebol. E o Brasil, infelizmente... E é por isso que acho que um dos grandes motivos que o futebol brasileiro tá em queda, né? Você vê, sai muito jogador, muito atleta profissional extremamente bom. Você vê aí na Europa tem muitos jogadores bons. Mas há quantos anos que o Brasil tá atrás da Europa aí nesse quesito, né? Não, exatamente. Acho que até Estados Unidos agora também, né? Estados Unidos tem crescido bastante, né? Muito. Absurdo. Eu há 3, 4 anos atrás estava falando com um aluno meu que joga lá nos Estados Unidos, mas nível universitário. E o processo de convocação deles para a categoria de base é um absurdo. Tipo, eles têm diferentes captadores espalhado nos Estados Unidos, que vai acompanhar os jogos em loco, para eles poderem trazer realmente os melhores ali para a seleção de base, entendeu? Diferente daqui no Brasil, por exemplo, hoje eu trabalho num clube de alto rendimento que é o Audax, e eu não vejo alguém assim acompanhando o trabalho que é desenvolvido, alguém de fora, assim, de uma pode ser de uma Federação Paulista, de uma CBF, para ver como é que está sendo o processo também. Sim. A gente precisa ser avaliado. Que deveria ter. O certo era ter, né? Deveria ter. Poxa, o que esse técnico está fazendo? Pô, ele tem a licença C, tem a licença B? Sim. Entendeu? Então, mas o que é isso que ele está fazendo? Qual que é a coerência disso? Porque automaticamente, se alguém está te olhando ali, você fala, putz, eu vou me dedicar um pouquinho mais, né? Se cobrar, Exato. Né? Porque assim, o futebol profissional é só a pontinha do iceberg. Uhum. A base está toda aqui. Entendeu? E aí se não tem nenhum tipo de fiscalização, tem muito cara lá que está lesionando atleta, que está atrapalhando na formação, que está trabalhando no desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento coordenativo da criança e tá lá, entendeu? Sim. E às vezes está perdendo ali um potencial, às vezes aparece um menino que já teve ali no ambiente dele uma vivência legal de praticar futebol, esportes de rua, futebol ali na rua, brincadeiras de rua, e aí o menino já chega ali com uma certa habilidade que ele desenvolveu de uma forma empírica lá sozinha, que aí é só você pegar e lapidar esse menino. Tem cara que tá acabando com o menino, entendeu? Porque o cara não tem essa parte psicológica ali de lidar com a criança. Exato, gestão de grupo. Com os problemas que às vezes ele tem na família, né? Que você precisa saber lidar, precisa saber conversar com a criança. Exatamente. É uma série de coisas que você precisa saber lidar, né? Capacitação, o cara precisa se capacitar. Essa questão da parte técnica não tem nem que discutir, que a gente vê o nível dos clubes de futebol lá de fora não se compara com os clubes de futebol aqui. Mas em cima dessa parte técnica é bom de puxar um gancho para que aqui no ICM a gente, né, oferece o trabalho aqui, o pessoal faz a preparação física do futebol aqui, pensando no treinamento de força. Você também trabalha em cima dessa questão da preparação com o treinamento de força, você enxerga essa melhora do rendimento deles através da prática do treinamento. Como funciona essa parte, a parte física? Que é fundamental, porque assim, eu tenho, como eu falei, eu tenho o meu projeto, ele está no nível intermediário, que é um nível ali mais associativo, tudo. E aí tem o alto rendimento, eu estou lá no alto rendimento também. Nós estamos começando agora essa temporada ali com o Audax. A gente, isso que é importante também, até entrar nesse assunto, porque a gente precisa também acredito que a federação, a confederação poderiam dar um suporte melhor para os clubes para desenvolver seus atletas, como disponibilizar campos. Hoje a gente tem bastante campos aí que
Hoje eles colocaram grama sintética, mas a gente também precisa de espaço para desenvolver exatamente esse tipo de trabalho, que assim, são questões ali físicas que vai te ajudar a curto prazo, mas a longo prazo vai beneficiar aquele indivíduo, entendeu? Ele vai ser um indivíduo com algumas capacidades físicas já ali desenvolvidas, com algum repertório motor desenvolvido, e isso ele vai levar para a vida dele, entendeu? Então, não pensando só na questão da competição. E no meu projeto, a gente não tem a preparação física, mas o que eu falo para os pais e mostro para eles, até nessa integração que nós fazemos com os meninos do alto rendimento, com os meus meninos, eu mostro às vezes na dinâmica do exercício que a gente está fazendo ali com bola, a diferença de uma agilidade do menino de alto rendimento para os nossos meninos, entendeu? Porque quando os meus meninos do meu projeto, que é nível intermediário, jogam entre eles, aí as coisas ficam ali muito parecidas, eles ficam todos muito iguais. Quando eles jogam com um nível acima de alto rendimento, aí você começa a ver a defasagem que tem, entendeu? Eu até explico para os pais que não é culpa deles, porque assim, os nossos meninos do projeto, eles têm uma carga horária de escola muito grande, eles estudam até 3, 4 horas da tarde, depois vai fazer o futebol ali das 5 às 7, aí tem que ir para casa e não é todo dia. O menino do alto rendimento, ele termina a escola 1 hora da tarde, das 2 até as 8, às vezes até 10 horas da noite ele está treinando. Vai pro campo, vai pro futsal, joga lá, e isso todos os dias. Então você pega ali é uma carga de treinamento da semana, é muito altíssimo, diferente, né? É coisa absurda, de 15, 20 horas de diferença, então é normal. Então aí que englobando o jogo, preparação física, exato, mobilidade, tudo. Flexibilidade. Exato. Aí você pega aí esse menino que treina 6 horas no dia ali, todo dia, ele desenvolve. A diferença fica absurda. Né? Absurda. E aí é onde que eu entro que eu falo para meus pais, para eles entrarem com a intervenção de um profissional especializado nisso. Sim. Entendeu? Para desenvolver ali essa questão de agilidade, a questão do equilíbrio, entendeu? Desenvolver ali algumas capacidades físicas, porque um personal, ele vai otimizar, em 1 hora ele vai conseguir otimizar, e de repente o que o menino teria que fazer em 2, 3 horas de treinamento na semana, entendeu? Então, eu sempre peço para eles poderem procurar um profissional e poder desenvolver essas questões com os meninos. Legal. E até pensando na questão de prevenção de lesões também, né, professor? Sim. E a gente vê na maioria todas as modalidades tem o treinamento de força, o treinamento de potência ali como a base ali, o treinamento de força principalmente, né, mas potência também, como a base ali da preparação física desses atletas, que creio eu que coloca um ou outro na frente um do outro ali, pensando no destaque, no desempenho físico dele. Eu acho que é primordial ali. Vai definir se eu sou melhor do que você. Você não treina, você faz só o futebol. Eu faço futebol, mas eu faço a preparação física. Sim. E tenho o mesmo nível técnico. Eu vou me destacar um pouquinho. Certeza. Eu vou estar um pouquinho à frente de você. Não, isso aí, pra você ter uma noção, um chute, a potência de um chute, lógico, você só vai pegar o produto final, que é o chute. Sim. Mas por trás disso, uma preparação física bem adequada vai potencializar esse chute. Faz toda a diferença. Não só potencializar o chute, mas para melhorar a direção do chute. Sim. Porque a postura, a questão corporal do menino, quanto está fortalecida ali a região do core, para ele poder distribuir o movimento para as extremidades, vai fazer a diferença. É que assim, quem olha assim fala, poxa, aquele menino chuta mal. Mas não é, que não sabe que o menino precisa fazer um trabalho de core para melhorar a potência do chute dele. Sim, entendeu? Não é só o gesto em si. Não é só o gesto. A parte técnica, né? É todo o trabalho que precisa ser feito. De repente, poxa, um menino ali, ele foi se deslocar e caiu. Falta equilíbrio para ele, entendeu? Então, como é que a gente vai desenvolver o equilíbrio dele? Então, a pessoa, nossa, o menino tá caindo no campo. Não é, às vezes o menino ele tem uma boa capacidade cognitiva de pensar, de ler, entender e tomar boas decisões no jogo. Só que tem um bom gesto técnico ali, tem uma boa relação com a bola. Só que falta ali a parte física. E tem a questão da fadiga também, né? Exato. Acredito que tenha meninos que nos primeiros 10, 15 minutos de jogo, até os 20, 30, vai bem ali na parte técnica, física, mas chega um momento ali que ele não tem mais força de chute, não tem mais força de passe. Aí é a fadiga mesmo, propriamente dita, né? Que o menino não consegue manter aquela força ali por um longo período de tempo, né? Exatamente. Porque a gente costuma falar aqui que tudo é força. Se o cara vai saltar, ele tá fazendo força.
Então às vezes a pessoa associa força só com musculação, né? Mas não, os cara vai saltar, ele vai fazer força. Vai fazer mudança de direção, é força que ele tá aplicando no chão para mudar de direção também. Exatamente. Então se ela entra em fadiga, ela vai perder essa capacidade. Né? Mais um gancho aqui para um acontecimento que foi super falado foi o salto do Cristiano Ronaldo para poder cabecear, né? A altura que ele saltou do... E é super falado, né? As rotinas de treinamento dele no dia a dia, toda a sequência de treino dele, e aí você vê a diferença na prática. Eu acho que assim, indo um pouquinho pro lado do alto rendimento, eu acho que esses Cristiano Ronaldo, Messi, colocar os dois, quem mais tá em alto agora em destaque? Tem vários, né? Vários, Neymar. Tem uma potência física absurda. Assim, eu acho que a parte física deles assim, é extremamente é um trabalho muito rigoroso para eles poderem chegar a esse ponto que eles chegaram, né? Exatamente. Você tem aí fatores importantes como a questão psicológica, né, que ajuda muito no rendimento, a questão física, a questão técnica e tática, né? São praticamente aí os pilares pro alto rendimento, né? Você acha que o que mais se destacou nesses últimos anos foi a parte física? Porque você vê um futebol hoje mais rápido, mais veloz. Ou a parte tática, você acha que também teve evolução tão grande quanto a parte física? Olha, distribuindo aí, assim, eu particularmente gosto muito que o menino tenha uma boa relação com a bola. Mas não adianta ele ter uma boa relação com a bola, mas não ter condição física para sustentar essa posse da bola dele. Entendeu? Então o menino tem bom drible, mas vem ali um cara forte fisicamente ali que dá um jogo de corpo nele e já tira ele. Entendeu? A questão psicológica, para mim, hoje tem sido uma coisa muito importante também, porque parece que não, mas se você tá confiante, se você entende o seu potencial, sabe o processo que você está vivendo, isso é muito importante. Então, tem muitos meninos aí que são talentos, assim, né, e que foram bem desenvolvidos, bem trabalhados, mas que psicologicamente não suportam a pressão de um jogo, a pressão, às vezes, até mesmo, que eu acho errado, de uma comissão técnica, enfim, a pressão às vezes do ambiente por si só, entendeu? Então eu acho que isso é muito importante. Eu já tive meninos aí, final de campeonato, que assim, ele começou o jogo, tinha dado uma assistência pro gol e depois o jogo ficou empatado, eu precisava voltar com ele não quis voltar pro jogo não. Não quero não. Falei, não, preciso de você. Ele, não vou. Falei, não, precisa. Ele, não, tô sentindo uma dor aqui. Falei, meu Deus do céu, não coloquei, mas aí felizmente a gente conseguiu fazer o gol e sair campeão. Ô, professor, uma curiosidade aqui, né? Você que tá mais inteirado do ramo do futebol, vamos colocar um exemplo da última Copa. Você colocou essa questão da curiosidade, né? A questão da parte psicológica aí. O que explicaria, por exemplo, que nem uma seleção, ela é extremamente preparada fisicamente, tem todo que são os tops, toda uma parte de físico, uma parte de psicológico principalmente, mas tem que explicar, a equipe está indo num rendimento ali excelente na competição, chega lá nos últimos jogos, o negócio começa a ir por água abaixo. Cara, acho que a parte psicológica que pesa muito. Então, aí entra a parte psicológica, na minha opinião, porque assim, nós, os jogadores brasileiros, nós brasileiros somos mais calorosos, somos mais emocionais, entendeu? Reagimos mais às emoções, né? E você pega o europeu, ele é mais frio, entendeu? Você sente isso lá? Então pesa. Sente. Não, eles são totalmente frios, assim, sabe? Eles começam e terminam o jogo da mesma forma. Aqui, você acredita então que aqui no Brasil, essa parte da torcida, a parte externa, essa questão externa, ela afeta muito a parte psicológica do atleta ali. Mesmo que seja no alto rendimento ali, ainda mais que se tratar de uma competição muito importante, que nem numa Copa, por exemplo. Vai afetar muito. Afeta, influencia. Então, assim, e olha que eles devem ter acesso, né? Com certeza tem acesso a ótimos psicólogos, tudo. Mas isso é um processo, né? Não é tipo, por exemplo, é um processo a longo prazo, né? Chegar lá, Copa do Mundo, tem uma profissional lá, uma psicóloga que vai lá dar o suporte para eles. Não, isso ali talvez ali a curto prazo, uma coisinha ou outra consiga resolver. Mas a longo prazo precisa ser trabalhado, porque, por exemplo, aqui no Brasil existe uma pressão muito grande, né? O menino com 9 anos, o pai já está imaginando ele como um jogador profissional. E não pode isso, entendeu? Você está matando a infância da criança. Ele tem que ser feliz, ele tem que estar lá para se divertir, aproveitar aquela oportunidade, ele está se desenvolvendo um pouco mais fisicamente, tecnicamente, taticamente, independente do que vai acontecer com ele no futuro, entendeu? Ele tem que aproveitar aquele momento para ele tem que ir vivendo as etapas. Exato. Né? Poxa, você tá numa categoria de base do Audax, cara, aproveita, você tá no top, mas isso não quer dizer que é para você poder ser um jogador profissional. Aproveita a sua infância, aproveita o seu momento, entendeu?
E aí, tipo, essa questão psicológica, ela vai sendo construída ali com 9, 10, 11, 12, 13, com 20 anos, por mais que o cara vire ali um jogador profissional, talvez ele não esteja preparado psicologicamente para uma situação de Copa do Mundo, prorrogação, Entendi. o jogo ali Pressão empatado, total ali em cima você do faz cara. um gol, aí é hora de você baixar aqui, ou você vai pressionar, vai encaixar a marcação, você vai entender seu amigo se ele está pressionando, você vai pressionar também, se você vai baixar a marcação, você vai baixar. Se você vê uma situação para você, poxa, não, mas dá para mim ir, tá, mas eu não posso ir. Entendeu? Então, tipo, que nem todo mundo falou da questão do Fred, que o Fred que ele foi responsável, entendeu? Então, assim, de repente tá lá, poxa, não dá, mas não é pra mim ir, eu tenho que ficar, entendeu? Então, tudo isso influencia. Professor, mas essas questões aí, por mais que claro que antes de cada partida, que seja com seus atletas, mas também que seja em uma equipe muito grande, é tudo conversado ali, mas lá no momento da competição mesmo, na hora do vamos ver, quem vai decidir ele é o jogador. Ou não é bem assim que funciona? Não, assim, eu tenho um comando do técnico, sim, com certeza, mas ele não entra em campo, né? Ele não entra. Então, assim, em parte, o jogador ele acaba. ele é o capitão final. O capitão do time ali, ele que vai tomar a decisão final ali. O que eu falo para meus alunos, eu falo, é o seguinte, nós temos um padrão, uma ideia de jogo, certo? Eu passo aqui, eu dou para vocês 2, 3 opções de passe, de ações que vocês podem tomar. Só que eu não entro no campo. Dessas 3, 4 opções, quem vai decidir é você. Entendeu? Então, toma a melhor decisão possível. Faça a leitura, toma a melhor decisão possível. Então, ali no caso do Fred, ele tomou a decisão. Ele tinha 2 opções, ficar ou ir. Ele resolveu ir, deu ruim, o time contra-atacou ali no espaço dele. Mas aí, o que acontece? Eu falo outra coisa para eles também, só que é o seguinte: vocês têm total liberdade para criar, desde que seja com responsabilidade. Mas pensa no seguinte: vocês vão assumir a responsabilidade. Se eu falar para vocês fazer o movimento A, entendeu? Você só tem o movimento A. Você vai, por exemplo, tem o movimento A, B e C. Eu te dei esses 3 movimentos para você fazer. Você resolve fazer o D? Ok. Se der certo, beleza. Se não der, a responsabilidade é sua. Se você fizer o A, o B ou o C e não dá certo, a responsabilidade é minha. Entendi. Porque foi o que a gente combinou. Entendeu? Então, assim, eu dou a liberdade ali para eles escolherem a opção A, B, C e a D, que é deles. Entendeu? Só que a D é a responsabilidade deles. Então, se for fazer, façam bem consciente. Entendi. Porque o professor não entra em campo, né? Tá Eles certo. que decidem ali. Professor, e como você faz para poder organizar a sua rotina assim com o exterior, o time lá na Europa e aqui no Brasil? Como que você faz para poder conciliar a parte de professor, técnico, Brasil e Europa? Dono da empresa. É difícil conciliar tudo isso daí, né? Bom, deixar tudo ajustado ali, alinhado direitinho, para funcionar, né? É um desafio muito grande, porque eu não imaginava que o projeto fosse tomar essa proporção toda, entendeu? Em questão de quantidade de alunos, em questão das viagens, porque existem times que fazem isso há muito tempo e, tipo assim, eles estão hoje num nível que depois de 10 anos eles conseguiram. E nós, no segundo ano, a gente já conseguiu quase chegar nesse nível. Entendeu? Então cresceu tudo muito rápido. Né? Por isso que eu falei aquela questão de eu tentar deixar o grupo e os projetos o mais fechado possível, para também não virar uma bagunça. Entendeu? Então é um desafio muito grande, porque tem outra coisa importante. Todas as decisões eu que tomo, entendeu? Sim. É tudo de acordo com a filosofia que eu acredito. E aí, para não sair da nossa ideia, eu prefiro muitas vezes ficar sobrecarregado das responsabilidades que precisam ser tomadas. Sim. Do que delegar para outras pessoas nesse primeiro momento, entendeu? Por isso que eu tento trazer pessoas que estão alinhadas com a minha ideia, né, com a minha filosofia de trabalho, para que, se ele precisar fazer alguma coisa por mim, esteja o mais próximo possível da forma que eu penso, que é a forma que os pais confiam, entendeu? Então, por isso que eu trago essas pessoas. Só que mesmo assim você ainda não delega muito pra galera. Não delego muito. Eu tenho começado a soltar algumas coisas que vai envolver menos as crianças, porque assim, pra mim assim, por exemplo, questão do vídeo. No começo eu fazia os videozinhos da galera, tudo. Então hoje, assim, como é uma coisa que não influencia muito na relação com a criança, então eu já consigo delegar para outra pessoa. Sim. O que está envolvido diretamente com a criança, aí eu chamo essa responsabilidade. Então hoje, por exemplo, nós temos essa viagem que ela demanda muita atenção, cuidado, preparação. Então a viagem já começou agora.
Começou em janeiro, entendeu? Você tem que estar 100% em cima ali, 100% pra você saber de tudo que Ajustar tá todos os detalhes. Exato. Tudo é a questão da galera que vai confirmar, como é que vai formar os times, quantidade de atletas, é uniforme que precisa fazer para eles, é treinamento Ou seja, que precisa fazer. é 24 horas por dia trabalhando, né? E pra quando dar chega conta lá, de tudo. quando chega lá, então é dormir 3, 4 horinhas por noite, entendeu? E lá na Escandinávia o sol se põe por volta das 11h30, meia-noite, então você nem percebe. Nossa. E aí amanhece já 4h30. Então, assim, às vezes você nem percebe, você tá lá, tipo, a milhão, aí quando você vai olhar já é quase meia-noite, e tá claro. Aí você fala, ferrou, vou dormir. E acaba sendo uma rotina bem puxada, né? É uma rotina bem puxada, porém, como é aquilo que nós amamos fazer, é muito prazerosa. Aí gratificante, nem vê o tempo passar, né? Você nem vê, cara. Você acorda isso de mesmo. manhã assim, vamos pro jogo, aí dá bronca, fica feliz por causa do jogo, dá outra bronca ali, vai indo. Professor, e quais são suas referências, pensando aqui no futebol brasileiro? Aqui no Brasil, Referências, inspirações. olha, Acho que as internacional. inspirações primeiro e depois as referências, né? Não, assim, eu gosto muito de técnicos que têm um bom comando de grupo, entendeu? Então, hoje, quem está despontando aí, a gente até vê o resultado, é o Abel Ferreira lá no Palmeiras, né? Então você vê que é um cara muito bom, líder de grupo, é um cara que o time dele talvez não joga aquele futebol bonito, agradável, mas é um futebol eficiente, né? Então que dá resultado, entendeu? E você consegue ver ali alguns movimentos dos jogadores que é treinado, entendeu? E aí encaixa no jogo, você vê ali algumas ideias ali, tipo, o time dele às vezes sufocando o time adversário não consegue jogar. Então são coisas legais assim que você vê que ele tem o controle do jogo. O time dele tem o controle do jogo. O time é dele, né? Não O time é dele. Não tá e o separado, né? E o time controla o jogo, o time manda a hora que ele quer marcar, a hora que ele quer jogar com a bola, a hora que ele vai ficar te pressionando. É um absurdo. Mas em relação a jogo, eu prefiro o estilo do jogo que é uma referência minha, que é o Guardiola, que é um time com mais posse de bola, é um time que envolve o time adversário, que tenta ficar ali com o máximo de tempo com a bola. E aí, isso também é legal, porque assim, isso vai até lá na formação. Porque a gente vê muitos times que jogam só pelo resultado, e aí o goleiro pega e dá um bicão lá pro atacante, que normalmente é um atacante fortinho, briga pela bola e faz o gol. Ou então é uma bola parada, que aí o zagueirinho ali que é mais fortinho tem um chute forte, que nessa idade tem diferença, né, física, a menina dá uma bica lá pro gol e faz o gol. Eu tô totalmente contrário, porque até vem um pouco dessa relação de eu gostar muito do futebol do Guardiola, que é um futebol que a bola passa no pé de todo mundo, o atleta tem que tomar decisão. Na formação, o menino precisa aprender a jogar bola. Se a bola não passar do pé dele, ele não tá aprendendo a jogar bola. Se ficar só lá, bola pra cá, se tem 10 na linha ou no gol, só participa 2, 3. Os outros fazem o quê? Então, mesmo que seja assiste. E aí você não tá aprendendo. Você pode até usar essa ideia de jogo no sub-15, 17, lá no 20, principalmente profissional. É um time que joga muito com a bola longa, beleza. Mas na formação não dá pra você sacrificar, fazer isso com uma criança. Eu vejo assim, hoje em dia tem aqueles scouts, né, que fazem análise estatística do jogador e tal. Eu acho que isso deve ser mais pros clubes grandes, né? Os clubes grandes tem hoje já o centro deles, mas tem alguns clubes menores que estão... Que já tem, já. E o que esses caras avaliam, assim, por exemplo, vou avaliar o jogador X. O que ele avalia? Avalia o quê? A frequência... Vi um vídeo na internet, o cara avaliando a frequência da passada, mudança de direção, velocidade que esse cara muda de direção no jogo, coisas além do jogo em si mesmo, né? Sim. Da parte tática. Mas são etc. coisas que vão agregar depois num Sim. treinamento, Sim. entendeu? Então tem aquela galera que eu jogo com o GPS, que é pra mensurar ali as questões físicas, Sim. né? O quanto que o cara correu, quantos sprints ele deu, mudança de direção. Isso aí é bem legal, porque aí você consegue ver o quanto que o cara está sendo participativo no jogo, por exemplo, o quanto que ele está entregando, se ele está deixando de entregar, qual que está sendo o nível de desgaste dele, entendeu? E a análise de desempenho, ela vai mais na questão técnica, tática, se o cara está tomando as melhores decisões, se ele está conseguindo fazer a leitura do jogo, entendeu? Se a relação com a bola dele está sendo legal, entendeu? Então a gente consegue, né? Ter um analista
é sensacional, né? A gente quer até trazer lá pro nosso projeto uma câmera que ela consegue filmar todo o jogo, e aí você consegue avaliar ali os seus meninos, entendeu? Porque nessa formação é importante para quê? Poxa, o menino tá usando pouco a perna não dominante. Então o que a gente precisa fazer? Algum exercício que desenvolva a perna não dominante. Mas torna um treinamento mais específico. Exatamente. Aí você consegue desenvolver melhor o atleta. Entendeu? Às vezes você vê o potencial nele, mas ele não está desempenhando aquilo que você acha que poderia. Exato. Um treino específico ele consegue desenvolver. Exatamente. Legal. Professor, e quais são suas próximas metas, seus objetivos, pensando aqui no Brasil e pensando lá no exterior? Cara, projetos? A ideia é consolidar a RS Esportes aqui no Brasil, entendeu? Mas consolidar como um projeto diferente que trabalha o lado humano dos atletas e desenvolve eles no mais alto nível. Não importa se eles, que nem no começo da nossa conversa, da questão de intercâmbio, bolsa de estudos, Estados Unidos, Canadá, Europa, né? Porque eu até falo para os pais, né, dos meus atletas, a curto prazo, o nosso objetivo é que eles possam ter treinamentos qualificados, que eles possam se divertir através do futebol, né, participando de treinamentos amistosos e campeonatos, tá? Isso a curto prazo. O menino entrou lá na escolinha, no nosso projeto, poxa, cara, você vai ter um treinamento altamente qualificado, que não é tipo assim, tanto é que quem dá aula sou eu, né? E assim, no máximo eu tô numa quadra do lado ali, dando uma outra aula, mas eu gosto de dar aula e gosto de ter professores que sejam, né, capacitados para dar uma aula bem legal, entendeu? Não é uma escolinha de rede que vai ter várias escolinhas e aí de repente cai o nível ali de um professor, do outro. Sim. Não porque o professor não é bom, mas às vezes o cara é iniciante, entendeu? Então alterna ali o nível e faz parte, acontece. Sim. Tanto é que já me falaram, não, poxa, abrir franquia, abrir isso. Eu falei, não, quando a gente for fazer isso, quando nós formos fazer isso, que seja com qualidade. Não seja só para falar que tá abrindo uma RS aqui, uma RS lá. Entendeu? Senão você perde em qualidade, né? Se você cresce muito e você não tem a base ali, a sua metodologia, você acaba perdendo a qualidade, né? Você perde muita qualidade e essa não é a ideia. A gente não está focado em quantidade, a gente está focado em qualidade, entendeu? Nós queremos desenvolver os meninos e proporcionar para eles experiências a curto prazo, desses treinamentos, jogos, torneios. A médio prazo, participar dessa competição, dessas competições que nós fazemos, porque eu acredito que acrescenta muito na vida pessoal deles, entendeu? Na certeza. Vida esportiva deles. Eu tive um menino que eu levei a primeira vez para a Copa Floripa. Ele era bem timidinho, quieto. Ele não estava nem lá no Audax ainda com a gente. Ele foi lá, fez um baita campeonato, voltou mais confiante, voltou melhor tecnicamente, taticamente. Autoestima. Entrou no Audax, disputou o Paulista pelo Audax, foi capitão do Audax. Olha só. Entendeu? Então assim, uma competição mudou, uma dessas viagens mudou a vida dele. Sim. E eu tive menino que assim, que foi a primeira vez, treinava bem na nossa escolinha lá no projeto. E assim, aí foi, mas ele falou, poxa, dá pra mim ser feliz, aproveitar mais esse tipo de viagem. E aí o menino voltou, cara, começou a se preparar. Aí ele começou a fazer exercício em casa. Legal. Ficou forte fisicamente. Quis se desenvolver. E isso muda a chavinha dele. Mas mudou completamente a vida dele também, né? Exato. Então a curto prazo é os treinamentos, torneios, as competições regionais. Sim. A médio prazo é essas viagens. E a longo prazo, o menino ali completou 16, 17 anos. Aí, óbvio, né? Vai ter que começar a fazer uma faculdade. Já não vai dar mais para ficar treinando. Ou a gente entrega ele ali para um profissional, né, para um alto rendimento, ou eu quero entregar eles para uma universidade, entendeu? Para eles continuarem essa vida esportiva deles, né? Então, assim, para os meninos que têm essa pretensão, e eu tenho bastante meninos estudando lá nos Estados Unidos, em todas as partes ali dos Estados Unidos, seja do lado da Califórnia, seja para a Flórida, seja para Nova York, e que estão tendo uma vida de atleta profissional, porque a estrutura lá é muito boa. Estão cursando, né, lá uma faculdade, né? Então eles vão ter ótimas, por sinal. Um acadêmico ferrado, diferente. Ficando com o inglês ferrado, entendeu? Um inglês muito bom. Sim. E aí, com 24, 25 anos, esse menino vai olhar para trás e falar, cara, o futebol, o esporte mudou minha vida. Mudou a vida dele, né? Entendeu? E quanto mais a RS puder fazer parte da vida dessas crianças dessa forma, de eles olharem para trás lá com 24, 25 anos, depois dessa fase de formação deles para a vida, e falar, poxa,
valeu a pena cada segundo pra gente, é a nossa missão. Fez a diferença, né? Exatamente. Quanto que vocês significou na carreira deles, né? Exato. Tanto na parte pessoal quanto na parte profissional, né? Em cima disso, professor, uma das últimas perguntas aqui, qual a mensagem que você pode deixar, né? Recomendações para esses jovens jogadores que sonham em chegar lá no futebol profissional? Né? De acordo com a sua experiência como professor, como técnico. Vai muito do começo da nossa conversa, assim, sabe? Procurar, né, levar o esporte ali como uma ferramenta de desenvolvimento físico, entendeu? Desenvolvimento motor, desenvolver habilidades, de ser algo que vá trazer prazer para eles. Sim, entendeu? Não pode ser algo pesado, né? Exato, procurar um ambiente agradável para eles, que eles possam ser felizes, que eles possam ser acolhidos, que eles possam ser queridos, entendeu? Tudo isso faz muita diferença pro desenvolvimento deles. Sim. Entendeu? Então não adianta nada você, por exemplo, vou usar um exemplo, tá num clube grande, onde você é só mais um, e deixar de estar, de repente, dar um passinho para trás, estar num clube menor, que vai te dar todo o suporte, toda a atenção, todo o carinho, e você vai ter mais oportunidade para poder jogar, para você poder se desenvolver mesmo, né? Exato, entendeu? A mesma coisa em relação ao nosso projeto da RS. A ideia é essa, que os meninos que estão lá sejam bem acolhidos, bem queridos. Então a gente não só quer que os meninos venham por isso, mas também a gente quer que fiquem os meninos por isso. Então assim, se o menino não está feliz, é porque de repente ali ele não se adaptou, poxa, ele tem que procurar um lugar que ele vá se sentir bem e feliz. Sim. Entendeu? Poxa, as viagens, eu gosto de viajar com a RS, legal, não gosto porque a filosofia é essa, então eu prefiro ir em outro lugar. Ok, também. Ele precisa aproveitar a oportunidade e ser feliz. Sim. Então, eles precisam estar inseridos em lugares que vão acolher bem eles, não abrir mão dos estudos, entendeu? Porque hoje eu posso falar que eu tive muito cases de amigos meus que abriram mão dos estudos e aí quando acordaram para a realidade, infelizmente... não ia dar certo o profissional. Exato, que não ia virar ali profissional. Criou muita expectativa, largou os estudos de lado. Deixou de estudar, parou ali os estudos e aí quando viu que não ia ser jogador profissional, foi pro mercado de trabalho, acaba tendo que trabalhar em trabalhos aí que de repente não fazem eles felizes, entendeu? Então eu posso falar de mim, eu não posso falar dos outros, mas de mim, o que acontece? Eu na minha formação, na minha base, eu aproveitei muito, joguei bastante, treinei bastante, competi, joguei mais de 4 campeonatos paulistas, federados, mas em uma fase da minha vida, que eu fui lá para Jaboticabal, eu fui aprovado lá na avaliação e aí falaram para mim, né, a comissão técnica, tá tudo certo, você já está alojado lá, que você veio para fazer a avaliação, já tem lá o seu quarto, tal, tudo. Só que é o seguinte, a gente só não tem escola, né, para você estudar aqui porque acabaram as vagas, a gente já está em outubro, então você só vai poder estudar a partir do começo do ano que vem. Eu falei, então eu vou perder um ano? Eles, teoricamente sim, mas pelo menos você continua aqui. Eu falei, não. Aí eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu vou voltar, porque se eu ficar aqui, eu não vou conseguir estudar esses 3 meses, eu vou perder um ano. Você perde o ano praticamente. Exato. Aí eu falei pra eles, não, então eu posso voltar e aí em janeiro eu venho aqui de novo, qualquer coisa, faço outra avaliação. Eles, não, tudo bem, pode ser. Aí eu voltei, foi a melhor decisão da minha vida. Outra decisão importante também, aí eu voltei, joguei no time da minha cidade, joguei paulista, tudo, continuei essa minha formação. E aí já no meio da minha faculdade eu tive uma outra oportunidade, mas aí também já era profissional, só que eu já tinha passado um pouco do timing para mim continuar tentando ser jogador, e aí eu tinha que escolher entre continuar tentando nesse time profissional ou terminar minha faculdade, já estava na metade. Sim. E eu optei em terminar minha faculdade. Então assim, hoje eu vejo que foram as melhores escolhas, porque eu aproveitei essa fase que eu falei, né? Não é só para você ser um atleta profissional, mas é para você ter uma formação legal, se desenvolver. Então, que foi importante até para você ser técnico hoje, né? Também. Porque... Exato, foi o que me deu uma base para mim hoje ter essa base, entendeu? Porque eu considero a parte científica fundamental. E ela anda um do lado do outro ali, a parte com a científica, entendeu? Então, talvez hoje uma das diferenças da RS, do projeto, é isso. Tem essa base prática, tem a vivência, a formação, tem a questão também social, origem, de onde que eu vim, o que eu posso agregar para os meus alunos também, com a minha experiência de vida. Teve essa formação dentro do esporte
em alto rendimento, que foi muito importante. E tem desde quando eu parei de jogar, eu comecei a estudar. Então fiz faculdade, fiz pós-graduação, tirei a licença C, estou na licença B. Desde quando eu terminei a faculdade, faço cursos de treinador de futebol. Então eu sei que a parte prática ficou e agora é a parte científica. Sim. Então isso que talvez seja uma das grandes diferenças nossas lá. Unindo a prática com a ciência, né? Exatamente. A gente faz muito aqui também, né? Porque se não tiver a prática, a pessoa que fica só ali na ciência, nos artigos e não tem a base, a vivência prática, não tem essa capacidade de você comunicar ali da melhor forma para o seu aluno. Não saber o que ele está sentindo. Não saber o que ele está sentindo. Tudo isso vai mudando ao longo do tempo. Exatamente. Né? Cada aluno é diferente. É o feeling, né, que você acaba desenvolvendo pela experiência que você tem. Exatamente. Bom, professor, essa é a última pergunta aqui. Como que você vê o quanto o seu trabalho pode influenciar novos profissionais? Qual a mensagem que você pode deixar para esses novos profissionais? Se quer seguir nesse ramo de preparação física, de preparação de atletas de futebol, que visa levar jogadores lá para o exterior, ou que quer trabalhar nessa área, qual que é a sua dica e qual que é o conselho que você pode dar para esses profissionais que estão para se formar aí, que vão atuar no mercado de trabalho e da educação física futuramente, né? Cara, pela sua experiência, né, como técnico, como professor, acho que é muito legal a gente dar essa dica para eles aí. É muito legal porque, assim, além de preparar e formar crianças, né, cidadãos aí para a sociedade, a gente também forma professor, porque lá no projeto da RS, como eu trabalhei no Clube Paineiras por muito tempo e pedi, né, foi uma opção minha de sair de lá para poder focar no projeto, nessa minha saída, eu já coloquei um professor que estava com a gente no projeto, dentro do Paineiras. Então foi muito importante esse meu tempo no Paineiras, de sair pela porta da frente, porque assim, hoje, se eles precisar e eu indicar alguém, essa pessoa já está bem conceituada lá dentro. Sim. E não foi só ele, entendeu? Praticamente os professores acho que nós tivemos 3 casos de professores que trabalhou comigo na RS, estão lá dentro do Clube Paineiras hoje também, entendeu? Não que lá seja melhor, mas é que lá eles vão ter uma carga horária maior, então assim, eles vão ter algumas questões ali que vai ser melhor para eles, mas muitos até falam, poxa, eu saio de coração partido, mas a gente quer ver eles tendo essa oportunidade também, entendeu? Então, para os profissionais que estão se formando agora, cara, se dedica, abra mão de algumas coisas que não vai ser importante para você lá na frente. Baladas, festas, bebidas, essas coisas aí, cara, eu não faço uso disso, não bebo, não vou pra balada, mas, poxa, talvez lá na frente, quando você já tiver uma carreira mais estabilizada, você pode aproveitar isso. Sim. Hoje, foca na sua formação profissional, entendeu? Foca na sua base agora, que é o que vai te sustentar lá na frente, sim, entendeu? E outra coisa muito importante, queira fazer parte, independente se vai ser remunerado ou não, queira estar ao lado de pessoas boas. Vai numa academia onde você vê que tem profissionais conceituados, peça oportunidades, mesmo que você só possa estar ali acompanhando, estar aprendendo com os melhores. A experiência, né? Exato, porque uma vez um professor, quando eu estava na minha fase de estágio, ele falou isso para mim, ele falou, aqui tem 8, 10 professores. Cara, analisa o jeito de cada um, você não precisa ser igual a um deles, entendeu? Você, não, eu quero ser igual o Rodrigo e pronto. Não, pega o que o Rodrigo tem de melhor, pega o que o Ricardinho tem de melhor, pega o que outro professor tem de melhor, vai pegando, vê também o que não é legal nele para você falar, poxa, isso aqui eu não acho legal nele, para você fazer diferente, entendeu? Pega um pouquinho de cada um para você formar o seu profissional, sim, entendeu? Então aquilo entrou na minha mente e eu falei, poxa, faz sentido. Então de repente um professor ali, ele é enérgico, poxa, que legal, ele é enérgico, e aí, pô, eu vou incorporar isso em mim. Outro professor ali é mais comunicativo com os alunos, o outro ali é mais carismático, poxa, eu vou pegando isso, mas também sem perder a sua essência, seja você mesmo, porque vai ter um público para você, entendeu? Então pegue um pouco ali que você acha legal dos melhores, aprenda com eles, desenvolva a sua essência também, veja onde você pode melhorar e seja você mesmo em cima e aproveite esses detalhes aí que você pegou dos outros profissionais. Acho que isso aí que você comentou falta muito ainda, a pessoa querer aprender, né? Porque muitas vezes as pessoas já chegam nos lugares para trabalhar achando que já sabe tudo porque vê o vídeo do influenciador lá no Instagram e que aquele cara tá certo e vou fazer igual a ele. Não, vai lá na academia que você quer
Você olha o profissional, você gosta, vou aprender com ele. Ou eu tenho aquele tem que cara ter como humildade, exemplo, tem que ter humildade, cara, né? Vou absorver o máximo de conteúdo que eu puder daquele cara, vou conversar, vou ver o perfil dele, vou ver como que ele atende, e assim eu vou evoluindo, né? Mas eu acho que tem, não só para a área do futebol, mas dentro da área de uma forma geral, tem um pouco dessa questão de ego, né? Justamente para muitos profissionais que estão vindo, eu acho que não sei como pode se formar isso na cabeça deles e eles pensarem que como que eles vão adquirir experiência? Eles vão adquirir experiência através de outros profissionais experientes. Exato. Que são referência no mercado de trabalho e trazer aquilo para eles e colocar na prática o que eles acharem que é interessante e que não é, que foi justamente isso que o professor trouxe aqui, né? E é isso aí, pessoal. A gente trouxe bastante informação aqui nesse podcast. Começamos aqui falando sobre a fase inicial, né? Como o pai e a mãe quer colocar a criança para poder jogar o futebol, aprender o futebol, visando o alto rendimento, quais são as dificuldades, né? Quais são os benefícios também, a questão da inclusão, que eu acho que foi um ponto muito importante aqui, que o professor trouxe, a questão de estar dos dois lados, do lado das pessoas, das crianças que têm melhores condições e de crianças que têm condições um pouco menores, mas que têm acesso a essas oportunidades, e também para os pais e as mães ter noção de como que funciona, né, professor? Acho que essa é uma mensagem muito legal desse podcast, saber que não é fácil chegar no alto rendimento, né? Eu acho que isso também parte muito da conscientização dos pais e das mães também. Isso vem dentro de casa, né? Filho, você vai começar o futebol, mas não quer dizer que você vai para o alto rendimento. Você vai lá, você vai treinar com o professor e você vai ter uma preparação. Agora, se lá na frente você vai chegar, aí é uma outra história, né, professor? Então, eu acho que essa é a mensagem também para os profissionais da área, entender que tem que ter esse contato com os profissionais, que seja com o professor que tenha a experiência dele com o futebol, que seja com treinamento de força, para justamente enriquecer a nossa área, né? A área precisa de profissionais que estejam empenhados, estejam empenhados em ajudar as crianças, que seja no futebol, que seja na musculação, que seja no basquete, no handebol, e seja qual for a modalidade. Eu acho que a mensagem desse podcast foi muito bem passada. E para os profissionais, eu acho que a gente tem que pensar o quê? É elevar o nível da categoria, né, professor? Exato. É elevar o nível da categoria, e seja qual for o campo de atuação. E é isso aí, pessoal. A gente agradece aí o professor. Professor, se você puder deixar as redes sociais, se o pessoal puder acessar as redes sociais lá, pode falar aqui mesmo, mas depois a gente vai colocar lá embaixo o link para eles poderem acessar. Legal, bacana. Agradeço mais uma vez vocês, a galera que nos acompanhou, entendeu? E assim, é isso. Eu acho que é aquilo que você falou, né? A gente encontrar o nosso propósito de vida, sim, entendeu? E trabalhar em cima disso para a gente elevar o nível da categoria. Porque eu tô aqui na frente de dois baitas profissionais que eu conheço e sei do potencial de vocês e tenho como referência também até nessa questão de querer buscar mais. Estamos tentando crescer, né, professor? Cada dia que passa... Então, assim, não é à toa, né, que a gente se dá super bem. Sim. E aí eu conheço o Rodrigo há mais tempo. E sei, nós fizemos a faculdade juntos, né? Então, faculdade, após, né? Após, tudo juntos. Então, a gente sabe, né? Quando o profissional, ele tá buscando, a gente sabe que tudo tem um começo. Tem gente que tá iniciando, mas tudo tem um começo. Então, é encontrar o propósito de vida e ir adiante pra gente conseguir. E deixar a mensagem aqui também que nós três começamos abaixo do zero, né? Com certeza. Eram os improváveis, né? Com certeza. Não foi nem no zero, foi abaixo do zero, exatamente. Então, fico muito feliz, assim, de ver os projetos, né? Tanto de vocês como o nosso projeto lá, ele crescendo. Sim. E eu acho que uma das coisas mais importantes, influenciando pessoas. Eu tenho certeza que vocês fazem a diferença na vida de muitas pessoas, porque vocês fazem com amor, com carinho, e quando vocês fazem com amor e carinho, vocês buscam o melhor conhecimento possível para poder trazer para os seus alunos aqui, para os alunos de vocês que vocês fazem em personal. Então, isso reflete muito isso aí que você falou no atendimento aqui dos professores que trabalham aqui com a gente, né? Você vê a conversa que a gente tem com todo mundo, né? Que acaba passando, é o que você faz lá. Passa a metodologia, a sua filosofia não só filosofia de trabalho, mas a sua filosofia de vida mesmo, porque não tem como separar, né? Então você acaba passando ali para aquele professor que às vezes não é legal você ficar conversando só com a menininha na academia, você precisa atender a todos, você precisa melhorar a sua capacidade de comunicar, a forma de passar aquele exercício para a pessoa, você melhorar a sua abordagem com o cliente, uma série de coisas que se ele sair daqui um dia, ele vai fazer isso. Vai levar pra vida. Porque, cara, o grande segredo é quando você vem
para desenvolver o seu propósito e focado em pessoas, não importa se vai ser na academia A, B, C, se vai ser no time A, B, C. Você está focado na pessoa, naquele indivíduo que está ali na sua frente, que você vai dar o seu melhor, que você desenvolveu ao longo da sua vida, na questão acadêmica, profissional, por aquela pessoa, porque você quer ver ela bem. Então, se você quer ver ela bem, se você quer ver ela feliz hoje e ela influenciando outras pessoas lá na frente, você vai entregar o seu melhor por ela, e o seu melhor vai ser de diversas formas, com amor, com carinho, com conhecimento, né, com intensidade, com energia. E aí quando você vê o resultado, independente da questão financeira, que acho que para mim isso fica em segundo plano, quando você vê o resultado da pessoa diferente e pais agradecendo, elogiando, isso aí é a sua maior conquista, o seu maior resultado. É gratificante. Tá bom? As redes sociais. As redes sociais, isso. Eu tenho a minha particular, né, que é a @Robson Silva Esportes, entendeu? Ela é particular, mas ela é aberta. E tem a da nossa equipe, do projeto, que é a @soccer.rsesports, que é da nossa equipe. Então a gente vai postar tudo lá sobre o nosso projeto. Bom, o pessoal também ouviu aí, com certeza vai acessar lá e seguir e acompanhar o trabalho do professor também. É isso aí, pessoal. Agradecemos o professor. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês gostem de mais esse podcast e semicast. E aguardamos vocês no próximo. Valeu, pessoal. Valeu. Até a próxima.